Aqui no CBN Esportes, segunda edição. Bota o hino do Bugrão, meu caro Bolacha. Vamos falar do Guarani, que joga amanhã, não é? Joga amanhã, 7 da noite, pelo Campeonato Paulista, como diz o Pio, num jogo pré-derby, não é, Pio? Pré-derby. Por exemplo, o Índio, que é o nosso convidado hoje, que foi quem concedeu a entrevista coletiva agora à tarde lá no Brinco de Ouro, ele é um cara que já conhece a rivalidade, né? Já está há um bom tempo em Campinas, seja na Ponte ou agora no Guarani, quer dizer... Então o Índio eu acho que é um cara que já sente isso. Lucão é um cara que já tá mais identificado e tal, também já viveu essa atmosfera. Rodrigo Andrade, outro que também... Matheus Lude, que já fez gol em derby... Bruno Silva já participou de derby. Júlio César já jogou derby. Então olha só, Guarani, o time do Guarani tem bastante gente. Tem a escalação do jogo contra o Novo Horizontino. Você pega o Diogo Matheus, acho que jogou derby. Hernando não, Ronaldo Alves já, Matheus Pereira não, Bruno Silva já, Índio já, Rodrigo Andrade já, Giovanni Augusto não, Júlio César e Lucão do Break, 7. E o treinador. Exatamente. Boa parte. Então, aí não tem como não pensar, né? Claro que o discurso deles é que não, a gente pensa primeiro no Ituano, só que não adianta, não tem como não pensar. Até a participação do nosso ouvinte pela manhã falando da possibilidade de jogadores serem poupados e tudo mais. É possível que isso aconteça? Claro, é possível. Embora eu não volto a dizer, não tenho essa informação, então não é algo que eu posso dizer, porque não é uma informação minha. Agora, é óbvio que pode acontecer. Falar que é porque... só porque tá desgastado? Não, é porque quer que o cara chega no derby a ponto de bala. Pois é. Se fosse um jogo com todo respeito, contra o Água Santa, não ia poupar amanhã contra o Ituano, porque é um jogo teoricamente mais difícil do que contra o Água Santa, aquela coisa toda. Exatamente. Então já começa toda essa conversa em relação a derby, ao clima, não adianta, que já ronda o estádio Brinco de Ouro e obviamente também o estádio Moisés Lucarelli, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o Índio, ainda pensando nessa nova formação, ele falou sobre o fato de o Guarani estar atuando agora com 3 volantes, algo que não acontecia no ano passado. A maioria das partidas o Daniel escalava com 2 volantes, 1 meia, 3 atacantes. Agora ele escalando 3 volantes, Bruno Silva, Índio e Rodrigo Andrade. Pro Índio não tem muita diferença não. Eu acho que não muda muito em questões ofensivas, né? Tanto é que nesse jogo contra o Novo Horizontino, eu e o Rodrigo entrou bastante na área, tivemos algumas chances, inclusive, de poder marcar. Então eu creio que isso não afeta tanto a ofensividade, porque a gente também tem essa chegada forte no ataque. Então, para mim, eu não vejo tanta diferença assim no questão de ser ofensivo. Claro que com 3 atacantes você tem jogadores na posição, né, que são teoricamente mais ofensivos, mas esse esquema com 3 volantes também o Daniel dá bastante liberdade para que a gente também chegue na área, para que a gente sempre tenha uma força ofensiva boa. Então, né, pro Índio, Cabela, atuar com 3 volantes não significa um time mais defensivo, porque os volantes saem e ele diz que não perde na ofensividade. Um abraço aqui pro João Gualberto lá em Jundiaí, acompanhando o CBN Esportes. Pode ou não pode ser mais ofensivo, cara? Pode ser sim, até porque quando você tem um meio campo com o Bruno Silva, o Rodrigo Andrade e o Índio, você tem desses 3 volantes, você tem 2 que saem pro jogo, principalmente o Rodrigo Andrade, né? O Rodrigo Andrade é um volante, se estiver na plenitude física, e até o derby ali tem um tempo para ele se recondicionar, e contra o Novo Horizontino ele já jogou, já começou desde o primeiro minuto. Você tem um meio campo que tem, ao mesmo tempo que você tem a pegada, a força, você também tem a qualidade, você tem a transição. É claro que essa transição ela não vai sair com uma dinâmica, não vai ser com aquela velocidade,
mas sai com qualidade. A gente não pode negar que o Índio sabe jogar, canhoto, tal, às vezes lento, mas com a bola nos pés ele sabe o que faz. E o Rodrigo Andrade também. Eu também não sou partidário muito dessa coisa. 3 volantes. Eu lembro, aliás, nem deu certo esse quarteto do São Paulo de volantes, mas o São Paulo ia jogar contra o Corinthians, acho que aquele famoso jogo do Christian lá, que ele fez o gol, tal, fez o sinal pra torcida, o Corinthians se classificou. E o meio-campo do São Paulo ele era formado por 4 volantes, mas Jorge Wagner, Arouca, Hernanes e tinha mais um que também é nesse naipe, nesse estilo. Sim. Ou seja, 4 volantes, mas poxa, 4 volantes, né? Volantaços que jogam, que saem pro jogo. Então eu também não vou muito nessa retórica, 3 volantes, o time defensivo. Não, quando você tem 3 volantes mais 1 ou 2 com qualidade, você pode sim ter uma equipe ofensiva, mesmo que sejam 3 jogadores com características mais defensivas. Aí você tem, na parte da criatividade, o Giovanni Augusto vai dar uma retaguarda ali, o próprio Júlio César, mas também não vejo um Guarani retrancado com 3 volantes. Pois é. Então vamos aguardar, ver o que dá. E o jogo de amanhã, o Guarani vai lá em Itu, pegar um ituano que é o osso duro de roer, cara. Pra quem gosta de quem é supersticioso, principalmente nessa coisa de derby, o dia, a camisa que eu vou, tal. O Guarani em 2020, quando o Thalisson faz o 3º gol, né, 3-2, o jogo anterior foi contra o Ituano, né? Aliás, foi 2-0, um golaço do Persson. O outro eu não me lembro quem foi, mas eu lembro que o Persson fez um golaço e o Guarani venceu o jogo. Mas foi no Brinco, né? Foi no Novelli. Foi no Novelli? Foi no Novelli. Aí depois veio o jogo do primeiro dia de pandemia, né? Dia 16 de março. Foi exatamente. O jogo já não teve torcida, né? Não sabiam, aliás, não sabiam se o jogo ia acontecer. Nossa, foi Eles estavam querendo que o jogo não acontecesse, aí confirmaram o jogo, só que sem aí Ricardo Moisés disse que a Ponte usava de cunho político. Exatamente. E os dois voltaram juntos de São Paulo na reunião. Pois é. Eu vou falar pra você, viu? Aliás, muita gente pergunta sobre o ingresso daquele jogo. Que, obviamente, muita gente tem. O Guarani já informou que em algum momento esse ingresso vai valer. Não é pro derby. Não é pro vai caducar, hein? Vai caducar. 2 anos já. 2 anos. Pra 2 anos. 2 anos. Março agora, 2 anos. Depois disso tivemos mais 3 derbys. Tem gente que não, tem gente que fala, não, eu vou guardar de recordação, aquela coisa toda. Nessa que eu paguei não fui. Exatamente, mas tem lá, né? Enfim. Vou guardar aqui, vou pôr num quadro. Mas o Guarani diz que em algum momento ele vai poder ser trocado, sim. Mas pra esse derby já tá à venda. Pra esse derby não. Mas já tem ingresso à venda. Já tem ingresso à venda. Inclusive hoje as bilheterias começaram a vender presencialmente, até ontem apenas no site meubilhete.com, até às 6 da tarde, bilheterias abertas. E a partir de amanhã até o dia do jogo, sempre abrindo às 8 e o encerramento até sexta-feira às 18. No dia do jogo até a hora da partida, o torcedor pode comprar ingresso. Só para fechar aquela questão dos pendurados, né, Cabela? O Guarani tem 4 no total, 3 que teoricamente são titulares, o Kozlinski, o goleiro, o Matheus Pereira, lateral esquerdo, o Rodrigo Andrade, volante, e o Derlan, que perdeu a condição de titular na partida contra o Novo Horizontino. Tem uma mensagem chegando aqui, o Hernandes